Então, para quem não me conhece, né, boa noite primeiro, eu sou nutricionista, meu nome é Jennifer e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância do profissional nutricionista na esclerose lateral amiotrófica. E por que não falar da importância da nutrição, né, na esclerose lateral amiotrófica? Na verdade, nutricionista e nutrição, tudo anda junto, né? E aí várias lives tiveram aqui esses últimos dias, né, com profissionais maravilhosos, mostrando a importância de cada um. E eu vim aqui mostrar que o nutricionista, ele tá nesse bolinho, ele tá nesse meio interdisciplinar, né? A gente vai ver que a esclerose lateral amiotrófica é uma doença multifatorial, né? Eu sei que várias pessoas aqui, a maioria na verdade já sabe muito disso, mas como cada dia entra um membro novo na procura, é importante a gente voltar em alguns conceitos básicos para a gente entender, né? Então, o nutricionista, ele tá nesse meio junto com a equipe interdisciplinar, porque qual que é o nosso objetivo, né, enquanto equipe, né, enquanto profissionais? É proporcionar qualidade de vida para os nossos pacientes, para as pessoas que têm a ela, né? Qualidade de vida ou uma vida com qualidade, como a gente preferir, né? E aí, só que infelizmente a gente tem que se colocar do outro lado. A gente sabe que não é uma realidade para a maioria de ter esses profissionais próximos, ou às vezes tem um profissional, mas é um profissional que ainda não está apto a atender os pacientes com a doença, né? Mas por que eu estou entrando nesse aspecto? E como eu falei que é multifatorial, a gente percebe isso justamente pela demanda, pela quantidade de profissional que a gente precisa para atender o paciente. Eu, nutricionista, não consigo fazer nada sem uma fono, sem um fisioterapeuta. A gente precisa ter essa relação bem próxima. Então, e como que a nutrição, o nutricionista pode atuar na doença em si, nessa progressão, até mesmo no aparecimento? A dieta, ela pode interferir? Sim, ela pode interferir bastante. Como eu falei que é multifatorial, tem genética envolvida, tem inflamação envolvida, inflamação do corpo envolvida, tem estresse oxidativo, e estresse oxidativo, quando eu falo, quando a gente produz substâncias que machucam as células, que ocorre uma morte celular. E a partir do momento que eu tenho um dano celular, eu acabo tendo uma progressão da doença. Então a nutrição, ela pode vir sim, atuando e quebrando um pouco isso, lentificando a doença, através de nutrientes. E aí, quando a gente vê, até em estudos, mostrando que o excesso de aditivos químicos, né, o famoso glutamato que tem em alguns alimentos que a gente consome, o excesso de gordura que não tem qualidade, o excesso de carboidrato, que é uma farinha branca, por exemplo, também excesso na alimentação não nos faz bem, pode propiciar sim o desenvolvimento da doença e até a progressão dela. E até mesmo isso então pode vir a piorar a saúde do paciente? Sim, pode. E como que a nutrição pode vir a beneficiar? A partir do momento que eu tenho uma alimentação mais equilibrada, eu tenho vitamina, eu tenho mineral, eu tenho fruta, vegetal, eu tenho uma alimentação diversificada. Só que aí a gente se preocupa bastante, é uma coisa que nos eventos da procura eu não tiro, eu sempre falo, né? Que é uma coisa que particularmente me preocupa, que é a autoprescrição de vitaminas e minerais. A gente sabe que tem alguns pacientes que precisam disso, que precisam de algumas vitaminas, que precisam de alguns minerais, mas não são todos. Então, a nutrição, ela pode ser usada em benefício ou até mesmo prejudicar. De que maneira que eu vou prejudicar? A partir do momento que eu provoco mais substância tóxica naquele corpo, através de um nutriente que eu estou oferecendo em excesso. Um ferro em excesso, por exemplo, um zinco em excesso, né? É um outro exemplo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa autoprescrição, principalmente de vitamina e mineral. A dieta também acontece, só que talvez as consequências sejam um pouco menores do que altas doses de vitaminas e minerais. Então a gente tem que ficar muito atento a isso para não prejudicar e sim melhorar a saúde do paciente. E aí, quando eu entro nessa questão da alimentação, e é um outro ponto que eu gosto de falar que
Tem dois conceitos que são muito diferentes. Então, deglutir, quando a pessoa consegue engolir, é diferente da pessoa nutrir. Então, às vezes, ela consegue engolir, mas ela não consegue atingir as necessidades que ela precisa. E um outro ponto que se adequa mais no que eu estou falando é a diferença entre nutrição e alimentação. A gente sabe que o paciente com esclerose lateral amiotrófica precisa ganhar peso, né? Então, a partir do momento que eu preciso ganhar peso, a ideia é dar qualquer coisa para ele comer. Não, não pode ser assim. A gente não pode dar qualquer coisa, porque isso é só alimentar. Eu preciso pensar que eu preciso nutrir esse paciente. E de que maneira que eu vou nutrir? Com uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável. E ele vai ganhar peso dessa forma? Vai. Se as coisas estiverem sendo bem orientadas, né, bem manejadas, sim, ele vai ganhar peso. Então, eu não preciso dar muita gordura, gordura de qualquer qualidade. Não, eu não preciso fazer isso. Dar muito açúcar, dar leite condensado. Não é assim. Isso a gente pode dar por prazer, porque ninguém é de ferro. Mas fazer isso como uma base de uma alimentação só porque é hipercalórica não está certo. Eu posso provocar ainda mais uma progressão da doença mesmo. E aí eu entro num ponto que isso não serve para todo mundo. Mas uma coisa que tem estudo falando que o uso de ômega 3, que é a gordura que a gente acha nos peixes, por exemplo, juntamente ao uso de vitamina E, ajudaria a proteger a nossa célula. Mas isso é para todo mundo? Não, não pode ser receita de bolo, porque a gente acaba tendo certas contraindicações, não pela doença em si, mas às vezes por outras comorbidades que o paciente possa ter, alguma outra medicação que ele possa vir a usar. Então, a gente tem que ter muita cautela na hora da gente realmente indicar alguma coisa para um paciente ou outro que pode ser diferente. Pode ser e é diferente, né? E qual que é a nossa realidade? O que a gente vê? Que a maior parte dos nossos pacientes, eles têm uma desnutrição, né? E infelizmente, ainda ocorre hoje em dia, porque já está mais visada a doença, mas ainda ocorre, a gente conversar com o paciente, você foi no médico, olha, que bom, ele já indicou fisioterapeuta, fono, nutricionista? Não, ele falou que ainda não é hora. Mas qual que é a hora, né? Será que a gente vai esperar o paciente desnutrir, falando do meu aspecto nutricional, esperar ficar fraco, esperar desnutrir, esperar não comer para a gente poder tentar uma medida emergencial, coisa que a gente não vai conseguir tão rápido e o paciente não vai tolerar? Então a gente precisa realmente, teve o diagnóstico, o que eu preciso, doutor, o que eu preciso procurar, quais os profissionais? Eu preciso ter essa abordagem. Vocês vão entender um pouquinho mais por que eu estou falando isso agora, vocês vão entender um pouquinho mais pra frente. E aí, como eu falei, a maioria é desnutrido. E aí, quando eu falo de desnutrição, eu penso logo em perda de peso. Quando eu tenho uma perda de peso, o que eu perco? Músculo e perco também gordura, né? E isso acontece porque tem um desequilíbrio. O paciente geralmente gasta muito e consome menos. Ou às vezes ele está consumindo a quantidade que ele consumia anteriormente de um diagnóstico, anos antes, e está tendo um gasto muito maior. E esse gasto, ele é ocasionado por vários motivos. A gente pode ter aí a parte respiratória, aí entra o fisioterapeuta. A gente pode ter um defeito na celular do paciente, por isso que muitas vezes a gente pode entrar com um nutriente ou outro para tentar melhorar a energia, que é o caso de algum defeito mitocondrial que possa existir. A genética, as fasciculações, que são aquelas contrações que acontecem na pele, também podem ser motivo de um hipermetabolismo. Infecção, porque é muito frequente o paciente ter infecção, principalmente pneumonia ou até mesmo infecção urinária. Isso tudo faz com que o paciente tenha um gasto maior, né? Mas não é só o gasto maior que faz com que o paciente venha a ter uma desnutrição. Tem também a falta de apetite, que a gente já começou a comentar. Tem também a disfagia, a dificuldade em deglutir também. Tem também a parte emocional, que a Vânia também já fez a live e comentou muito bem, né? Essa parte emocional do paciente, ela conta bastante, né? E além disso, a gente tem constipação, que é uma coisa que é bem falada, né? A constipação, ela tá bem presente. Então, o que o organismo entende quando o paciente, não só o paciente, acho que qualquer um quando tá constipado, tá 5 dias sem evacuar. O que o organismo entende? Não manda mais comida pra mim, não. Eu tô cheio, eu não preciso comer. Então, ele não vai comer.
né? Então, ele tá gastando, não tá comendo. E outro fator também, além dessa resposta, não manda comida porque eu já estou cheio, é o próprio desconforto. Quem que, na verdade, consegue comer a partir do momento que tá cheio, que tá satisfeito, tá empachado, tá com muitos gases? Ninguém consegue, ninguém vai querer comer. Então, a gente tem que atentar para diversos fatores. Não é só um único fator que propicia uma desnutrição. São vários, né? São diversos. E aí, juntando a isso, a gente tem outros fatores que a gente já fala, acho que, se não me engano, tem 1 ano ou 2 que a gente fala isso. Tem a parte a nível intestinal, que vai muito além do intestino funcionar bem ou não funcionar bem, que é o que a gente chama da microbiota intestinal, que é o ambiente intestinal, das bactérias do intestino daquele paciente, né? Será que aquelas bactérias, aquele ambiente intestinal do paciente, ele tá bom? Será que o nutricionista consegue atuar? Será que a gente está tendo uma visão para atuar naquele ambiente intestinal, para melhorar não só a evacuação, mas sim também a parte clínica, porque tudo começa, tudo não, grande parte das coisas podem iniciar no intestino. Então a gente teria que ter uma cautela maior, um olhar diferenciado. E geralmente quem tem um olhar diferenciado para essas questões é o nutricionista. Então a gente precisa atentar para isso, profissionais que estejam me ouvindo, né? A gente precisa realmente atentar não só para ter constipação ou não ter constipação. A gente precisa atentar para algo mais a fundo. E aí a gente tem também alterações hormonais, né? A questão térmica na hora da digestão dos alimentos. Isso tudo conta no desequilíbrio da perda de peso desse paciente, do estado nutricional. E lembra quando eu falei que quando um médico fala, um outro profissional fala que não é hora de procurar um nutricionista ou outro profissional, o que acontece? Quando o paciente ele não procura e ele vai desnutrindo, ele vai perdendo muita massa muscular. E isso pode acarretar em em efeitos que a gente não nem desconfia que poderia ser causado por fator nutricional. Um refluxo, por exemplo, pode ser por falta dessa massa muscular perdida, né? E aí acaba se tendo muito mais pneumonia de repetição e vai antibiótico, pneumonia de repetição e vai antibiótico e não se olha a parte nutricional. Outro ponto, então, tem uma azia e é dado medicação como um protetor gástrico, que também provavelmente não vai adiantar, e a parte nutricional nada. Então, eu brinco que nós somos uma teia. A gente funciona tudo muito interligado. Então, a gente pode pensar nessa questão muscular, é uma parte nutricional. A pessoa não come bem, ela acaba perdendo peso, massa muscular, e isso afeta em válvulas que a gente tem para proteção e não voltar secreções, por exemplo, né? Em deixar, talvez, essas válvulas que a gente tem, que no caso é o do refluxo que eu tô falando, para ficar mais simples, para não deixar com que o alimento voltasse, né? Então, para deixar mais forte ali, a gente precisaria de uma nutrição mais adequada. Então, são intervenções simples que o nutricionista poderia fazer, que a gente ainda, infelizmente, não se atenta. E aí, a gente falando que pode acontecer essas várias coisas, né? Quando a gente tem uma má nutrição. E é possível a gente ter estratégias para prevenir essas intercorrências, né? Essa perda de peso? Sim, a gente tem estratégias e a gente tem como fazer 2 tipos de estratégias. Quais são? Eu posso melhorar o fornecimento energético, mas eu também posso reduzir o gasto energético. Eu, como nutricionista, reduzir o gasto energético, eu vou contar com a ajuda do fisioterapeuta, que aí entra com a ventilação. E eu, como nutricionista, eu vou entrar com a parte do melhor fornecimento energético. E como que eu vou entrar melhorando esse fornecimento energético do paciente? Eu vou entrar percebendo o que eu posso fazer na dieta dele. Eu preciso só mudar a consistência? Isso eu preciso de um fono comigo. Então, eu vou mudar só a consistência da dieta? Talvez isso resolva? Talvez no momento sim, talvez seja só a mudança de consistência. Não é só a consistência. Ele está comendo pequena quantidade de proteína. Vou colocar um módulo de proteína. Precisa de ser suplemento? Não, talvez não precise. Talvez só a proteína, juntando com a alimentação dele, seja necessário. Outra situação, ele começou a comer menos, eu entrar com uma suplementação pode suprir. É uma ideia também. E aí, eu puxo também uma observação para essa questão da suplementação, porque, e eu falo muito isso sempre também,
Se o paciente não está comendo e eu pego uma orientação de entrar com suplementação apenas e não resolvo a parte da alimentação, da comida dele, pouco vai adiantar. A família vai gastar o dinheiro, o paciente vai gastar dinheiro e não vai ver benefícios. É como se eu estivesse substituindo a alimentação só pela suplementação. Então, quando a gente fala de benefícios a nível nutricional da suplementação, é quando eu tenho uma ingestão alimentar de uns 75% da comida, mais da metade do que ele comia antes, mais suplemento. Não pode ser apenas um ou outro, tem que ser os dois juntos. Ah, mas aí ao longo do acompanhamento, que é para isso que existem as avaliações a cada 3 meses ou dependendo da demanda do paciente, a gente precisa verificar e avaliar se não é necessário também a gente indicar uma via alternativa de nutrição para esse paciente. Quando eu falo via alternativa de nutrição, eu falo da sonda mesmo. E aí, eu vou falar mais pra frente um pouquinho também, que podem ser os dois tipos. Não tem porquê, é contraindicado uma sonda nasoentérica? Não é assim, né? Só que antes disso, eu queria falar com vocês também uma coisa, que às vezes eu falei no início de vários suplementos que são utilizados, né, pra gente tomar cuidado, e realmente tem muitas coisas que tem de informações e estudos mais recentes mostrando que não tiveram benefícios, então talvez não seja viável gastar dinheiro com um suplemento de vitamina que não tenha benefício e a pessoa deixar de lado um suplemento alimentar calórico que poderia trazer real benefício para aquele paciente. Então a gente tem que pesar realmente o que é benéfico, o que realmente é visto e já traz benefício para o paciente, né? Um exemplo aí, por exemplo, que a gente pode dar, creatina, ele não teve benefício. Um outro ponto que eu vejo muito no grupo e que eu acho importante pontuar é usar a vitamina D como fonte de tratamento da doença. E já tem estudos, 2017, se não me engano, tem de 2019, mostrando que suplementação de vitamina D, pessoas que foram suplementadas e pessoas que não foram, não tiveram diferença, né, a nível de progressão ou retardar a progressão da doença. Então, a vitamina D não seria utilizado para tratamento. O que a gente pode e deve fazer é não deixar os nossos pacientes ficarem com depressão, ter uma insuficiência ou uma deficiência dessa vitamina. Muitas vezes são pacientes que estão mais quietos em casa, mais acamados, não tem a exposição solar. A gente tem que se preocupar, sim. Não estou falando que a gente não precisa se preocupar. A gente precisa deixar os níveis bons, adequados, mas não achar que a vitamina D vai tratar a esclerose lateral amiotrófica. E aí, voltando para vocês a questão da sonda, que é importante a gente falar, porque às vezes as pessoas acham que a sonda nasoentérica, que é do nariz, que vai no estômago, não pode ser utilizada. Na verdade, ela pode, só que em qual momento que a gente pode utilizar? Aquele paciente que talvez não consiga fazer uma gastrostomia é uma alternativa, ou aquele paciente que está aguardando fazer a gastrostomia. Então, ele não está ingerindo suficientemente a parte nutricional e ele está emagrecendo. Eu posso indicar uma sonda até ter a gastrostomia? Posso indicar. Ou então, mais urgente, na parte fonoaudiológica, por exemplo. A fono contraindicou uma via oral e ele precisa de uma via alternativa. Até fazer a gastrostomia, isso pode demorar. E aí ele vai ficar mais debilitado. Eu poderia entrar com uma sonda? Sim, eu posso entrar com a sonda. Então não é proibido, é questão de avaliar caso a caso mesmo. E não sei se tem muitos profissionais me assistindo também, e é importante realmente, igual eu falei, a gente ter uma periodicidade na avaliação do paciente. É claro que cada um vai ter uma demanda, pode ser que o ideal é que seja a cada 3 meses aproximadamente, mas pode ser que antes eu tenha que reavaliar o paciente. E isso eu preciso para quê? Para adequar essas necessidades nutricionais, para eu dar a quantidade calórica, proteica, de gordura, de carboidrato corretas para esse paciente, para ver se ele está evacuando direito, se a dieta está com excesso de fibra, está com falta de fibra, se a hidratação desse paciente está sendo suficiente, porque muitas vezes a gente preocupa tanto com a alimentação, é caloria, proteína e gordura, e a hidratação mesmo a gente esquece. E é uma das coisas vitais, a gente precisa disso, né? Tanto para funcionamento intestinal quanto para funcionamento metabólico também, é necessário. O uso, às vezes, de fibras que melhoram o desenvolvimento de bactérias boas no intestino,
probiótico, mas lembrando que não é só dar probiótico e pronto, não é só isso que vai resolver, né? Isso vai além. E outros nutrientes também que a gente pode usar, como a vitamina E, por exemplo, que eu já falei. E aí, só voltando, quando que a gente pode indicar, quando que a gente sabe que aquele paciente precisa de uma via alternativa, né? Ele precisa de uma sonda, por exemplo. Como que o nutricionista vai atuar? Eu vou atuar, a gente tem vários critérios para indicar. Pode ser pela parte respiratória, pode ser por não estar conseguindo deglutir direito ou a alimentação, ou não estar conseguindo se hidratar, ou pela perda de peso, ou até mesmo por não estar tendo apetite. Não quer comer, não está conseguindo. Onde que o nutricionista vai atuar nesses critérios? Na ingestão alimentar insuficiente e na perda de peso. Os outros critérios, os outros profissionais vão ter que atuar, né? Mas eu não preciso ter todos esses critérios preenchidos para ter uma indicação. Se eu tiver um critério, se ele perder um peso significativamente ou se ele não estiver conseguindo ingerir alimentação, eu posso sim conversar com a equipe e realmente fazer uma indicação de gastrostomia. E aí, tem alguns pontos importantes que eu queria falar com vocês. Eu acho que eu já falei que não é receita de bolo. E nutrição, ela tem que ser feita muito individualizada. E aí, abrindo um parêntese muito grande, como eu falei no início que tem muita gente que não tem acesso, infelizmente, aos profissionais, a gente está aqui justamente para tentar orientar o máximo que a gente conseguir. É claro, por isso desse parênteses, que às vezes a gente lê, não consegue responder, a gente fica em débito, mas aí chama a gente de novo para a gente poder conversar e a gente tentar esclarecer. E aí, claro que tem muitas dúvidas que são muito específicas e precisa de uma avaliação presencial do profissional. Mas as dúvidas de uma forma mais gerais, a gente consegue esclarecer um pouco. Mas se a gente não responde, manda de novo que a gente consegue responder. E aí, algumas outras observações que eu queria falar para vocês antes da gente começar a ver as perguntas aqui. Tem muitas perguntas às vezes chegando para mim sobre distensão, o que fazer na distensão abdominal. E aí, na verdade, a gente tem que avaliar muito, porque a distensão abdominal, assim como a desnutrição, assim como o excesso, o gasto metabólico exagerado, pode ter vários motivos. Pode ser a parte ventilatória, que pode dar mais gases. Pode ter também um intestino que está mais preso também provoca um excesso de gases, né? Pode ser o tipo de dieta? Pode ser o tipo de dieta, mas não necessariamente pode ser só isso. Então, a gente tem que avaliar talvez uma infusão, a temperatura da dieta também, né? Talvez a composição dela também tenha que ser avaliada, mas tem muitos pontos que a gente precisa avaliar. Mas distensão pode acontecer? Pode, e é uma das causas do paciente recusar a dieta pela boca ou recusar a dieta pela sonda. Tá muito cheio, tá desconfortável, não vou utilizar a dieta, e até mesmo é uma coisa prudente, porque se tiver muito distendido, muito inchado o abdômen, a tendência é querer ter vômitos e ser muito arriscado para o paciente também. E uma outra coisa importante que eu queria falar, na verdade, mais duas coisas importantes, na verdade, eu acho que tem mais. Eu falo isso sempre, mas é sempre bom repetir. O paciente está de sonda, porque às vezes é um medo. Está de sonda, não vou nunca mais poder comer. Pode comer. Se o fonoaudiólogo permitiu comer, você vai poder comer com sonda, ter os dois. Vai poder comer pela boca e vai poder ter a sonda. Então, ter sonda não significa ficar exclusivamente por ela. E outro ponto também importante, e esse é mais importante ainda do que esse que eu acabei de falar. Fazer a gastrostomia ou colocar uma sonda não é a solução para os problemas da desnutrição. Não é se eu não tiver uma orientação nutricional. Só vai resolver uma gastrostomia e uma sonda a partir do momento que eu tiver uma orientação nutricional adequada. Se eu tiver, dando um exemplo mais palpável, se eu tiver o seu João com 1,80 de altura com 80 quilos, e aí eu dou 1.200 calorias para ele, e eu tenho a Dona Maria que tem 50 quilos e 1,60 de altura. A Dona Maria, provavelmente com 1.200, vai ficar muito bem. O seu João com 1,80, 80 quilos, ele não vai ter benefícios com a nutrição. Na verdade, vai estar muito abaixo do que ele precisa. E aí vai ser meio frustrante, porque fez uma via alternativa, colocou uma sonda, uma gastrostomia e não viu benefícios. Então, a gastrostomia, eu falo, é o primeiro ponto para a gente ter um efeito muito positivo. Então, o que vai determinar o efeito positivo? Orientação nutricional por trás.
E aí, mais uma vez, se tiver profissional me ouvindo, por favor, não deixem seus pacientes saírem sem o que eu vou falar agora. E pacientes e cuidadores, familiares que estiverem ouvindo, também não saiam de uma instituição, de um lugar que for colocada a sonda, sem solicitar, sem procurar um nutricionista naquele lugar, claro, se houver, porque pode ser que também não tenha. Então, o que eu preciso? Preciso de uma orientação nutricional. Por que eu preciso dessa orientação nutricional? Porque eu preciso saber qual dieta que eu vou ofertar. Eu preciso saber qual que é o modo de administração dessa dieta, qual que é o volume em cada horário, qual que é a hidratação necessária, porque 2 litros de água não é para todo mundo. Tem gente que precisa de 1.500 ml, tem gente que precisa de 2 litros, tem gente que precisa de mais. Então, a gente precisa que essa orientação seja realizada o mais breve possível, porque à distância a gente até consegue esclarecer algumas coisas para vocês, mas talvez volume, os cálculos podem ficar um pouco mais complexos porque a gente não está vendo o paciente, né? Então isso é muito importante da gente entender. E aí, tem uma outra coisa, eu não li as perguntas ainda, mas eu já vou aproveitar e falar que tem às vezes perguntas, inclusive tive essa semana, sobre dieta caseira. Pode ser utilizar dieta caseira? Pode ser utilizar dieta caseira. Se me perguntar, eu prefiro qual? Eu indico geralmente uma dieta industrializada, porque em dieta industrializada eu sei a quantidade de nutrientes que eu estou oferecendo para o paciente e é uma segurança maior em questão de conservação. E aí, para vocês entenderem por que eu falo dessa questão de ofertar a quantidade correta do paciente, de nutriente, de nutrição, é da seguinte forma. Eu indiquei para colocar 1 colher de sopa de aveia na dieta do meu paciente. A minha colher de sopa é desse tamanho. A colher de sopa do paciente é deste tamanho. Então, eu estou achando que ele está dando isso, mas na verdade ele está dando isso. Ou vice-versa, a minha colher de chá aqui, o paciente está dando isso e essa dieta não passa pela sonda. Então, para fazer dieta caseira, a gente precisa ter contato direto com a nutricionista e a nutricionista sabendo o ambiente com que essa dieta é preparada. É proibido? Não. Pode dar certo? Pode. Mas a gente tem que ter muito cuidado na hora dessa administração para não faltar demais para o paciente. Até porque se a dieta fica muito grossa, qual que é a tendência? Ponho água, põe líquido e vou diluindo. Aí dá um volume de 400 ou mais ml e o paciente só consegue a metade. Eu dei a quantidade que ele precisa? Provavelmente não, porque eu dei só a metade daquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu coloquei bastante coisa aqui. Eu tô achando que eu vou começar a ler as perguntas, se tiver aqui. Deixa eu puxar pra cá pra ver as perguntas desde mais cedo. Deixa eu ver. Aqui. Porque eu falo rápido também, né? Deixa eu ver aqui. Lúcia, ansiosa. Ai, que bom. Loi, Marcelo, vamos procurar aqui. Fabiana, Ana Lúcia. Então, essas perguntas, marcas, né, de produtos. Essas perguntas do Fresobim me veio com 3 pessoas essa semana, assim, eu achei muito estranho. Na verdade, o que acontece? Fresobim é uma marca, tem vários suplementos, tem várias dietas. Dependendo da composição do suplemento, não é ideal utilizar pela composição. Quando eu falo de composição, é porque existem estudos mostrando que quando eu concentro uma quantidade de aminoácido cadeia ramificada que poderia estar no soro do leite, isso poderia ser pior para o paciente com esclerose lateral amiotrófica. Tem estudos falando isso com altas dosagens. Então, quando eu tenho um suplemento que tem uma porcentagem dessa proteína do soro do leite, eu prefiro não utilizar com o paciente, se eu tenho outras opções. Então, por isso que do Fresobim, geralmente, quando tem essa divisão, eu procuro outro suplemento. Pode ser que na mesma marca do Fresobim eu tenha uma que só tenha caseinato, pode ser uma opção melhor. Então, quando eu falo que
talvez o Fresubin não seja uma melhor opção, seja por causa da sua composição de ter essa proteína do soro do leite concentrada. Mas paciente com ela pode tomar iogurte, leite? Pode. Não é concentrado, não estou suplementando, estou dando na alimentação natural. Já o Fresubin é um suplemento. Deixa eu ver aqui. Espero ter respondido. A Lúcia me perguntou do Fresubin. Sim, infelizmente, Maria Leucina, nem todos podem pagar por esse atendimento. É, isso que eu tava falando. Os profissionais, eles não estão tão acessíveis assim, às vezes nem tem um profissional, ou às vezes tem e ele não consegue ainda atender pacientes com a doença, né? Isso realmente, isso acontece. Mas, por isso que a gente tem o grupo, né? A Procura, ela faz esses... no Brasil inteiro, a gente acaba dando palestras para profissional, para paciente, para cuidador, justamente para tentar capacitar um pouco mais e para que isso fique cada vez mais acessível. E aí, quando a gente encaminhar um relatório para um posto de saúde, por exemplo, que isso pode acontecer, quando a gente precisa de uma dieta, uma suplementação, ou precisa de um acompanhamento de um profissional, eu posso encaminhar para um posto e aquele profissional que se interessar em ter acesso a essas informações, ele vai estar um pouco mais preparado. E isso já aumentaria esse atendimento dos pacientes, que infelizmente ainda é escasso, né? Tainara, Terezinha. A dieta pode causar enjoo e tonteira no paciente. Dependendo da dieta, poderia causar enjoo, às vezes, dependendo da composição, se tiver muita gordura, ela pode causar. Dependendo da forma de administração da dieta, o paciente também pode sentir algum desconforto, isso pode ocasionar. Tontura, às vezes, pode ser também alguma coisa relacionada com a glicemia. Talvez se eu der uma dieta que para o paciente não seja adequado, eu posso ter picos de glicose, que isso pode dar alguma tontura no paciente, isso pode acontecer, e enjoo também pode estar relacionado. A gente tem que ver muito também posicionamento daquele paciente, né, na cama. E aí, uma outra coisa importante, que às vezes a gente fica muito preocupado a sonda do posicionamento, se a sonda está bem posicionada, isso a gente tem que preocupar. Só que uma das coisas que impedem muito a aspiração do paciente de dieta, então ele vomitar e aspirar essa dieta aí pro pulmão, é realmente o posicionamento dele na cama também. Isso a gente tem que preocupar bastante, principalmente o paciente que já está mais enjoado. Boa noite, Adeni. Cristina, boa noite. Deixa eu ver aqui. Vivi, chocolate, sorvete, panetone, bolo, pode, de preferência junto. Mas é aquilo que eu falei, pode, não é uma coisa inflexível, pode, só não tornar isso uma rotina. Igual eu falei, a gente não é de ferro e a gente precisa viver também. Mas, a partir do momento que isso se torna o hábito do paciente, isso não é tão não é tão benéfico para ele, né? Se todo dia eu tiver sorvete, panetone, bolo, todo dia, todo dia, todo dia. É bom com que a gente intercale isso e tenha uma alimentação realmente mais saudável, mais equilibrada. E a gente pensar, quanto mais nutriente eu tiver nessa alimentação, a chance da célula daquele paciente estar protegida é muito maior. Probiótico PEG é indicado quando o antibiótico para controlar e repor a flora. Engraçado, ô Benito, porque o PEG 4000, ele é um laxante, né? Geralmente, pelo menos os pacientes que eu atendo, assim, eles utilizam o PEG 4000 como um laxante. E aí, geralmente quando está muito constipado, ele, na maioria das vezes, ele é bem efetivo. Agora, o probiótico, sim, quando se utiliza um antibiótico, como o antibiótico ele vai acabar, ele não vai selecionar bactéria boa e bactéria ruim, o probiótico, sim, a gente deve utilizar durante o tratamento com o antibiótico, não muito próximo, tem que dar um intervalo, não próximo do antibiótico, mas a gente tem que usar durante o tratamento e após, pra gente tentar repor essa microbiota intestinal, sim. O que não acontece com o Floratil, né, com o Saccharomyces. Ele não repõe microbiota intestinal, não repõe essa flora intestinal. A gente precisaria de um probiótico realmente. Mas o PEG, ele é um laxante. Deixa eu ver aqui.
A quantidade de água diária sem gelo está corretamente no ml? Sim, 30 ml por quilo pode ser. Isso vai depender muito da idade do paciente, porque a gente divide entre adulto e idoso, mas 30 ml por quilo, dependendo do quilo utilizado, porque a gente tem que ter muita atenção, porque tem muitos pacientes que a gente não consegue pesar. Então, se aquele paciente a gente não consegue pesar, a gente tem que estimar o peso. Então, eu tenho que ver se eu estou dando 30 ml por quilo que o paciente tinha, o peso que eu estimei ou um peso que eu fiz conforme a altura. Então, eu tenho que avaliar qual o peso que eu estou utilizando, porque dependendo do peso, eu ainda tenho que ajustar esses 30 ml. Boa noite, Damião. Meu marido usa creatina todos os dias. Então, creatina é aquilo que eu falei, né? Já foram feitos estudos e não teve benefício nos estudos realizados com creatina, né? Então, talvez vocês poderiam estar gastando dinheiro com outro suplemento que poderiam ser mais efetivos do que a creatina, que realmente não teve estudo comprovando a ação dele. Yara, obrigada, Yara. Você que é linda. Obrigada. Nica, meu marido se alimenta pela gastro e engordou bem. Só que ele usando suplemento, a diabetes sobe e ainda se alimenta pela boa comida pastosa. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu entendi, Nica. Ele se alimenta pela gastro e ele engordou. Tá. E ele usa suplemento pela boca? É isso? Será que talvez... E como que é essa dieta dele, né? A dieta é caseira, é uma dieta específica? Será que o que ele tá comendo também pela boca não tá diferente do que ele precisaria? Será que você consegue me explicar, escrever mais um pouquinho pra mim? Só pra eu entender. Ele usa suplemento pela boca e a sonda ele usa uma outra dieta? É isso? Benito, tempo de infusão e temperatura da dieta interferem diretamente na distensão... Na maioria dos casos, passando aqui, distensão abdominal, na maioria dos casos. Passamos por isso aqui, mudamos o procedimento e resolveu. Exatamente, Benito. Temperatura da dieta, tempo de infusão, eles interferem bastante. E aí uma coisa que eu falo muito também, porque tem duas formas da gente administrar a dieta. Tem o equipo, que é aquele que goteja igual um soro, e tem a seringa, né? E a seringa é uma das coisas que eu tenho muita cautela na hora de orientar os pacientes, porque muitos deles pegam a seringa de 60, geralmente, porque a maioria das vezes é gastrostomia, e aí coloca a dieta com 60 ml e dá um jato. Aí pega mais um pouco e dá um jato. E na verdade, o tempo de administração da seringa, se eu pegar uma seringa de 20, eu teria que demorar 1 minuto para terminar essa dieta. Se eu pegar uma seringa de 60, eu deveria terminar essa dieta em 3 minutos. Né? Porque a gente pode remeter pra gente. Será que eu consigo terminar 250 ml de uma sopa em 2 minutos? A gente mesmo não consegue, né? Por que o meu paciente, né, o meu familiar, ele tem que conseguir 250 ml em 2 minutos? Então, sempre lembrem disso. Se vocês estiverem administrando dieta com 20 ml seringa, demorem mais ou menos 1 minuto. Se estiver administrando com uma seringa de 60, mais ou menos uns 3 minutos. Pode ser que tenha paciente que precise até de mais tempo, mais lento. Mas a temperatura realmente é isso, interfere também. Temperatura não pode ser quente demais, porque danifica a sonda, e não pode ser fria, porque realmente dá desconforto gastrointestinal. Cláudia, boa noite. Dieta caseira, lembro que perguntei, passei tempos atrás, era uma bomba calórica. Sim, uma bomba calórica. Mas aí a gente tem que observar o que eu tô colocando nessa bomba calórica. Porque tem que ser coisas boas também. Eu, particularmente, por exemplo, quando falam pra mim que colocam fígado na dieta, eu não gosto de orientar fígado pro paciente. Eu acho que é um alimento que tem bastante toxina, que vem do próprio animal, né? Dos antibióticos que recebe, a gente tá dando pro paciente, coisa que a gente não queria. Então, dependendo da bomba calórica, pode ser a dieta caseira, igual eu falei, pode sim. Só observar o que a gente coloca lá. O que você acha do Fresubem para quem tem diabetes, qual é o suplemento? O Fresubem eu respondi, para quem tem diabetes, qual é o suplemento? Na verdade, tem vários suplementos, né, hoje para diabetes.
É ruim a gente ficar falando marca aqui, mas, né, o Glucerna é uma boa opção. Tem o Glucerna até que é 1,5, então o volume dele, a quantidade calórica dele acaba sendo maior e aí o volume acaba sendo menor. O Glucerna é um bom suplemento para quem é diabético, né? Claro, avaliando as outras opções. Vendo só a parte de diabetes, poderia ser uma opção. Imagina, Adriana, eu que agradeço por estar aqui. Marcelo, qual seria bom principalmente para quem tem diabetes? Acho que tá respondido, né, Cristina? Neide, boa noite, Neide. Vivi, fiquei em dúvida em relação ao Fresubim. Mas está usando Fresubim 1.2. Ah, não, sim. Não, Cláudia. Mas aí, o Fresubim que eu tava falando é Fresubim suplemento. O Fresubim, essa dieta 1.2 HP, tá certinha. Ela é integral, ela não tem, ela é caseinato puro. Quando eles estão me perguntando de Fresubim aqui, pelo que eu já percebi nas perguntas, é de suplementação pela boca. Não é essa. Essa 1.2 HP Fiber, né? Ela tem uma quantidade de proteína muito boa. Ela não tem contraindicação, não. Usamos probiótico 20B. Ótimo. Pode ser da dieta gelada ou natural. Maria Gomes, a dieta não deve ser gelada, ela deve ser dada em temperatura ambiente. E aí, o que a gente pede para fazer? Se a dieta vocês dão, como exemplo, se a dieta é dada 9 horas da manhã, quando for 8h30, meia hora antes, vocês tiram aquela quantidade e deixam ela chegar em uma temperatura ambiente para ser fornecida para o paciente. E aí, assim, dias mais frios, tirar 40, 50 minutos não tem problema nenhum. Mas o ideal é que seja em temperatura natural mesmo. No caso, a impossibilidade de pesar. Sim, aí, Benito, tem que ver com o profissional o que ele usou. Se foi o peso que estimou, porque a gente utiliza algumas medidas para estimar o peso, que a gente consegue aproximar, ou se é o peso ideal para a altura do paciente. Só tem que certificar isso, porque às vezes o ideal fica um pouco distante da realidade do paciente, mas se a gente ajustar, pode ser adequado, pode ser utilizado. Dieta industrializada. Aí, Nica, é importante a gente ver se a dieta industrializada ela tá adequada para essa situação do controle glicêmico dele, ou se o suplemento que ele está utilizando também, se ele está adequado. Se for o caso, a gente pode até conversar um pouco mais também depois para a gente tentar entender. Viu, Silvana? Não pode ser todo dia. Não pode ser todo dia, nem Silvana nem Vivi. Suplemento pela gás, pela equipe. Aí, Nica, a gente conversa para entender qual que é o suplemento, por que ele está usando o suplemento, já que ele tem uma dieta industrializada também, qual que é a finalidade de suplemento, mais a dieta industrializada pela sonda. Aí, você me chama, tá bom? Iniciando, deixa eu ver. Inclinação do corpo para administração de correto, seria 45 para evitar o refluxo, broncoaspiração. Sim, o Benito está perguntando se a inclinação do corpo para administração via GTT correta seria 45 graus para evitar o refluxo e broncoaspiração causando pneumonia. Não sei se é uma afirmativa ou se é uma pergunta, mas se for uma afirmativa tá certo, né? Se possível, até mais que 45, né? Se o paciente conseguir inclinar mais, se ficar mais sentadinho, se for possível, melhor ainda. E lembrar que eu preciso desse posicionamento durante a administração e até uns 40 minutos após a administração eu também preciso permanecer mais inclinado. Vivi, junto não pode todo dia, mas optar por um pode todos ou cada um. O ideal é que, né, que a gente não faça uso todos os dias, nem de um, né? A gente pode escolher, às vezes, 1, 2 dias na semana, fazer uso de um ou outro, né? Mas não usar todos os dias. Tem tanta coisa gostosa e saborosa que a gente pode fazer, que é saudável também. Fazer sorvete de banana congelada aí, ó. Pode ser para dieta pastosa, pode ser para quem não tem restrição. E é só da banana. Não tem problema. O Ferubim... Fresubim através de... Tá, então, esse Dilma, eu não sei qual que é o Fresubim. Se for o suplemento, provavelmente seria bom verificar se tem uma outra marca. Seria bom verificar, se for o suplemento, né? E aí tem que ver por que vocês estão utilizando um suplemento via gastrostomia. Se é uma dieta caseira que vocês estão mesclando com o suplemento, ou se é uma dieta industrializada, que mesmo assim vocês estão usando o Fresubim, que acredito que seja suplementação.
Dieta sem temperatura ambiente para evitar choque térmico. A dieta deve ser. Deixa eu ver. Boa noite, tudo bem? Gostei, sou de Como, em Portugal. Estou sempre com fome, tomo de manhã nesse tom de arroz. Então, Nuno, boa noite, Nuno. Ele tá me contando, então, o que ele toma. Então, tomo de manhã nesse tom de arroz, lá pelas 11, bebo batida de frutas e almoço sopa 300 ml. E à tarde tomo outra vez batido com laranjas e quibes e jantar outra vez sopas e antes de dormir um suplemento. Ah, tá. E aí, Nuno, essa dieta que foi passada, no caso, é pela boca? Você come pela boca ou é por sonda? E foi orientado por uma nutricionista ou você mesmo que faz? Você consegue me responder isso? Falei, Benito, falei 45 graus, pois tem pacientes, causa imobilidade, não aguenta muito tempo, inclinação mal. Sim, 45 graus é uma boa posição, mas para aqueles que conseguem um pouco mais, melhor ainda. Do colágeno de cada paciente. Então, até então não vejo problema, Lúcia, de utilizar o colágeno, não. Só não utilizaria com tanta frequência. Mas acho que a gente tem que estudar mais os peptídeos dele, que são as proteínas, quando a gente quebra, para ver quais são os aminoácidos que ele vai nos dar. Se for aminoácidos igual ao que tem na proteína do soro do leite, talvez a gente tenha que ter alguma restrição. Mas por enquanto, como eu não li nada a respeito ainda de contraindicação, não veria problema. Você conseguiu convencer meu marido... Cláudia, você convenceu meu marido a reagir a GTT. Meu profundo agradecimento. Ah, ele engordou 3 quilos. Mais animado e corado. Ah, que lindo, Cláudia. Ah, eu fico muito feliz. Muito feliz mesmo. Nossa, engordou, tá mais animadinho. Depois a gente tem que conversar um pouquinho melhor. Que bom. Fico muito feliz. Gratidão a vocês por ter acreditado, confiado, né? Muito bom. Acabaram as perguntas? Só isso? Não tem mais nada? Nada? Ninguém tem mais dúvida? Foi tudo certinho? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, vou aproveitar enquanto o pessoal não chega mais, né? Dia 28 tem um encontro da procura no Rio de Janeiro. Profissionais que estão assistindo, se tiver alguém, é uma boa oportunidade, né? Como foi falado mais pra frente, acima, que os pacientes não têm esse acesso, é mais uma oportunidade para os profissionais tentarem se ajustarem aos pacientes, ter um pouco mais de conhecimento, né? Pulei, Carla! Pulei, deixa eu ver. Ah, Neide, obrigada, você que é show. Os bolinhos e bolinhas agradecem. Carla, eu não sei, deixa eu procurar aqui, eu te pulei. Não sei, deixa eu te procurar. O que você me perguntou, Carla? Deixa eu ver. Carla, você consegue me mandar de novo a sua pergunta? Porque eu não tô achando aqui, não. Por favor? Não tô achando. Você consegue? Tô tentando achar, mas não tô conseguindo, não. Carla. Aqui, ó. Embaixo do Nuno? Ah, deixa eu ver. Mas embaixo do Nuno não tem. Tem o Benito. Não tem a sua pergunta embaixo do Nuno. Depois do Nuno veio o Benito, depois a Lúcia, a Cláudia. Então, do Fresubin, igual eu falei, porque eu não sei ao certo, porque são muitos suplementos, mas eu não sei se é 20% que ele tem essa proteína do soro do leite, ele não é só caseína. Então, como tem essa porcentagem dessa proteína do soro do leite, eu prefiro não usar com pacientes que eu acompanho. Fresubin, suplemento, prefiro não utilizar. Mas por conta disso, por essa fonte dos aminoácidos que tem na proteína do soro do leite, que pode estar mais concentrado ali. E aí a gente tem outras opções de suplementos que a gente pode utilizar.
A gente tem, porque é ruim a gente ficar falando de marca, mas tem suplementos da Danone que a gente pode utilizar, que é o próprio Nutridrink em pó, é uma boa opção, né? E tem outros, mas a gente evitar proteínas, suplementos que a gente tenha proteína do soro do leite ali. É por isso que eu falo do Fresobem. Mas é aquela coisa, se a única coisa que o paciente tem, ele não tem outra opção, talvez eu vou pensar em utilizar sim, né? Mas se eu tenho outra opção para utilizar, eu vou tentar ir para outra opção. Se for a única, eu posso pensar em utilizar. Se não fizer malefício para o paciente, claro. Carla Marquedinho fez na sua pergunta. Oi, sobre voltar suco gástrico pela sonda? Qual que é a dúvida, Ivanete, sobre voltar suco gástrico pela sonda? Especifica um pouquinho melhor para mim, por favor. Como minha nora cuidando do meu filho, pode conversar com você. Precisamos melhor de esclarecimento. Sim, Dilma, pode me chamar e a gente conversa. Eu acho que realmente eu tô te devendo até uma resposta, né? Que não deu tempo. Me alimento por via oral sem problemas. Marquedinho na sua pergunta. Onde que tá a pergunta que eu não tô achando, Marcelo? Meu Deus, eu não tô achando a pergunta. Da Carla? Então, Ivanete, me pergunta de novo do suco gástrico, por favor. Marquei pergunta, me alimento por via oral sem problemas. Sinto fome, mas quando vou comer, logo fico com a sensação de estar saciado e com estufamento. O que pode ser? Na verdade, Lúcia, tem que ver. Tem acompanhamento fonoaudiológico? Porque talvez possa ser que alimenta sem problema, mas talvez pode ser que esteja ingerindo alimento talvez um pouco mal digerido, né? Não esteja triturando tão bem o alimento, pode estar indo alimento inteiro e isso está ocasionando uma digestão mais lenta. Ou às vezes alguma medicação que utiliza que pode estar lentificando a sua digestão também, te deixando mais saciada, às vezes o alimento está ficando mais tempo no seu estômago, então talvez avaliar o tipo de medicação que está utilizando, se a mastigação, se você está conseguindo engolir o alimento na consistência realmente pastosa, né, se não está sentindo um pedacinho de alimento ser engolido, né, que isso não é o ideal. Então, vamos observar, pode ser isso também, mas a gente também pode conversar um pouco melhor. Prodite. Boa noite. Nas últimas semanas estou engasgando e tenho GTT. Estou sendo nutricionista e fazendo dieta por sonda com as refeições feitas em casa. Batemos e coamos. Isso pode? Pode. É o que eu falei. Pode ser feito, né? Tem que bater, tem que coar, se pode. Mas é aquilo, você está sem nutricionista atualmente. Então, talvez as suas necessidades calóricas estejam abaixo do que precisa. Não sei se você já percebeu algum ganho, se percebeu que está perdendo peso. Mas, assim, pode ser feito no momento de urgência, já que não tem ninguém? Pode. Mas é só observar porque realmente talvez esteja diluindo muito a quantidade de nutriente que está sendo passada. E aí uma pergunta, eu não sei se é Anderson acho que é Anderson que fala. Ô Anderson, quando você fez a gastrostomia, nesse lugar que você fez a gastrostomia, não tem a nutricionista que possa te dar alguma orientação? Você já pensou em voltar na instituição ou no lugar onde fez a gastrostomia? Vocês perguntaram se lá tem esse profissional? Porque talvez poderia ser uma opção. Isosource 1.5 pela GTT, ele é diabetes, só com essa dieta. Então, Regina, a Isosource 1.5 não é uma dieta específica para quem é diabético, não é, né? Mas dependendo do controle glicêmico que a gente está fazendo, se tiver um controle glicêmico bom, se não tiver tendo oscilação da glicose, pode ser pensado em ser utilizado, né? Pode sim. Qual a marca boa para alimentação na GTT? A marca... E Maria, o problema é que não existe uma marca boa de alimentação. Existe marca para a situação. Então, isso tem que ser avaliado realmente com cada paciente. Qual que é a densidade calórica, porque assim, por exemplo, a Cláudia deu um exemplo da Fresobem 1.2 pela sonda, ela é 1.2 e tá sendo ótimo, tá sendo suficiente. Já a Regina tá falando que o marido dela usa 1.5, então para ele talvez seja necessário 1.5. Então aí a gente vai precisar avaliar caso a caso, então não existe uma marca única, tá?
Responder a Carla. Se eu não conseguir encontrar, depois ela responde. Tá. Aí, Carla, se porventura a gente não achar sua pergunta e eu não responder, você me manda no privado fazendo favor, inbox? Não tem diferença, fez o bem suplemento, fez o bem dieta. Sim, Marcelo, tem diferença. A composição do Fresubin do suplemento, ele pode ter caseína com proteína do soro do leite. Na dieta integral pode ser só caseína, ou na dieta integral também pode ser 100% proteína do soro do leite. Isso não é específico. A integral vai ser só caseína e o suplemento vai ter caseína e proteína do soro do leite. Isso vai variar. Eles não são iguais, não. Obrigada, Carla. Olá, tem duas dúvidas. Toma Isosource e tem o GTT. Está coceira e dor, meu GTT é bottom. Fernando, se toma Isosource, tem gastrostomia. E aí, você tá me perguntando se a dieta pode estar causando coceira? Seria isso? E dor? E bottom? Porque se for dor, talvez tenha que avaliar a gastrostomia, né? O bottom. Tem que saber quanto tempo que foi colocado, se às vezes não tá na época de mudar, se não tá saindo alguma secreção, se não tem alguma infecção, né? Pela dor. Agora, a coceira eu fiquei na dúvida se a pergunta é da dieta. Se for, talvez valeria a pena, pode ser ver se isso começou quando começou a dieta e talvez tentar uma outra dieta com uma composição diferente. Tem dieta que é a base de soja, tem paciente que não tolera, tem dieta que é a base do leite, tem paciente também que não tolera. Então pode ser que avaliar uma mudança de composição pode ser interessante, mas tem que ver se a coceira começou logo depois da dieta ou se não tem outras coisas também que começaram juntamente, que pode ter, igual medicação, que não pode estar propiciando essa coceira, ou até mesmo algum outro curativo que está sendo feito, ou outras coisas que esteja colocando tópico, né? E a GTT, se tiver com dor, é bom ser avaliado, tá? Se tiver com muita dor, avaliar se é uma secreção, é bom ver com o médico também. Utilizamos tópico 1.5, não tivemos problema até agora, cada caso é um caso. Sim, Benito, exatamente. Cada caso é um caso. A gente tem que avaliar, cada dieta serve para um paciente, exatamente. Adeni, boa noite. Faça alimentos por GTT, acho que é pouca comida. Sim, mas aí, Nuno, a gente tem que ver por que você tá achando que é pouca comida? Porque você sente fome ou porque você tá emagrecendo também? E aí a gente pode também tentar conversar um pouco melhor para tentar ver o que é que tá acontecendo com você. Porque o teu abdômen fica distendido se a dieta é sob medida. Então, o abdômen fica distendido por aquilo que eu falei no início. Pode ser por gases mesmo, pela ventilação, ou porque o paciente não evacua, ou pode ser pela temperatura da dieta também, uma infusão muito rápida da dieta também pode dar uma distensão, né? Então, tem vários motivos. E aí, a gente tem que ficar bem atento também, principalmente na função intestinal do paciente também. Mesmo a dieta sob medida, dependendo da composição, também pode ser ela. Às vezes, uma dieta que tem muita fibra, também pode dar uma fermentação, pode dar muitos gases. A gente tem que atentar para a fibra também, eu me esqueci disso. A fibra também pode dar muitos gases, né? O probiótico em si também pode. Então, a gente também tem que saber a forma de utilizar um probiótico. No início do tratamento, um probiótico também pode dar muitos gases. Tem muitos gases por conta da dieta Isosource? Não necessariamente, Fernando. Pode ser por causa da dieta da Isosource, sabe? Eu acho que valeria a pena você pensar nisso que eu tô batendo na tecla aqui, nessa administração da dieta, no fluxo, né, no volume, no tempo que essa dieta corre, para ver se isso não pode estar te dando essa distensão. Não necessariamente a dieta, mas se no final, quando a gente faz de tudo, muda a temperatura, muda a infusão da dieta, o paciente está evacuando, e de tudo não mudou e está tendo algum problema ainda, talvez valeria a pena repensar na dieta, mas eu acho que poderia ser um último caso. Oi, meu esposo usa dieta Fresubin 1.5, mais uma medida Fresubin proteína. Pra cá, tá o suco gástrico, tá de uma orientação. Então, essa Fresubin proteína eu já não orientaria ficar utilizando mesmo, né? E aí, a volta de suco gástrico, talvez
a gente tem que ver como é que tá o esvaziamento do seu marido, Ivanete, esvaziamento do estômago dele, né? Se a gente precisa de entrar com, o médico precisaria entrar com alguma medicação para fazer com que o estômago esvaziasse um pouquinho mais rápido, né? Não sei se ele fica muito na cama, né, mais acamado, mas existem medicações que a gente pode utilizar para esvaziar um pouco melhor, mais rápido o estômago para esse suco gástrico não ficar voltando, né? Porque talvez ele pode estar fazendo também uma estase, que é a volta da dieta. Então a gente tem que avaliar se não seria possível fazer isso. Tenho retorno dia 4, não tive perda de peso. Ah, ótimo. Então, Anderson, seu retorno é dia 4 lá no hospital com a nutricionista? Ótimo. Se tiver, se não teve perda de peso, maravilha. Mas aconselho também a fazer exame de sangue para verificar se o que está sendo administrado na dieta está sendo suficiente para te suprir, tá? Mas se dia 4 tem retorno, se não for esse retorno com a nutricionista, sugiro que você converse com o médico e pergunte se tem, porque talvez vocês desconheçam que tem um profissional, né? Faz 5 dietas, 250 ml por dia. Ivanete, depende do volume. Talvez o volume pode estar inadequado ou pode ser que a gente realmente precise dessa medicação para esvaziar, né? O estômago, né? Não tô falando que precise realmente da medicação, mas tô falando que talvez poderia ser algo pra gente avaliar. Dor na GTT pode ser também por causa da quantidade administrada. Dor na GTT pode ser também por causa da quantidade administrada, causa dor, distensão e força no local. Mas aí depende da quantidade de dieta administrada. Tem paciente que recebe 300, 350 muito tranquilamente. Talvez o modo de administração da dieta poderia propiciar alguma dor. Mas quando tem dor em GTT, e aí assim se a pessoa não souber avaliar se tem alguma secreção, se tá saindo algum sangue, algum pus, eu acho melhor a gente ver também com o médico, né? Pra ver se não tá acontecendo algum processo inflamatório ali. É mais seguro. Muito grata, sempre esclarecedora. Ah, que bom, Marília. Obrigada. Janaína, boa noite. Aqui é o marido da Janaína. A suplementação pode ser necessária para paciente que ainda se alimenta por via oral? Sim, pode ser necessária. A suplementação pode ser necessária se o paciente não estiver conseguindo atingir as suas necessidades nutricionais pela boca, né, só pela comida. Se ele estiver atingindo, igual eu falei, 75%, 70% pela boca, a gente entra com uma suplementação sim para completar o que está faltando na alimentação. Então pode sim, a suplementação pode ser necessária quando alimenta por via oral. Digo por causa da água pode GTT. Ah, Benito, isso é bom até ter falado, porque é outra coisa que pode dar um desconforto muito grande nos pacientes. Faz uma dieta 200 ml e logo em seguida dá mais 200 ml de água. Isso atrapalha muito a digestão, não é ideal fazer. Então, o que geralmente é importante, ideal fazer, o que eu geralmente oriento? Dá a dieta, lava a sonda para ela não obstruir, deixa passar uns 30 minutos pelo menos para ir fazer uma hidratação, porque água logo em seguida de uma dieta realmente pode ser muito para a digestão daquele paciente, a nível de suco gástrico, de diluição, realmente pode ser muito. Então a gente tem que ver isso, senão, como fala, senão não pode estar interferindo na digestão, né? Que pode estar interferindo. GTT, após a dieta. Sim, a água logo depois da dieta. 200 ml de dieta mais 200 ml de água, mas não há quem aguente, não. A digestão realmente fica bem... Pode ficar bem prejudicada, né? Que bom, acho que conseguimos esclarecer muitas dúvidas aqui. Carla, mais uma vez, se eu não respondi a sua pergunta, por favor, me mande. Me mande a pergunta porque eu vou te responder. Ah, Tamara, amiga, não vale a melhor Nutri. Então tá, melhor fono. Então tá, pessoal. Não mais nenhuma pergunta? Nenhuma? Nada? Então tá. Será que a gente pode encerrar? A gente encerra já? A gente espera mais um pouquinho? O que a gente faz, Jorge? A gente deixa, não deixa? Mais um pouco? Pessoal, mas quem tiver pergunta e não conseguiu fazer agora, vocês me mandam, tá? Se eu demorar um pouquinho para responder, me manda de novo. Reforça, te perguntei uma coisa. Então, aí a gente responde, tá? Tá certo.
Então tá bom, pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês. Aqui nessa live, assim, é pouquinho tempo que a gente às vezes tem esse contato todo, mas eu agradeço muito a presença de todos vocês, espero realmente que tenha esclarecido algumas coisas. Mais uma vez, se tiver dúvida, a gente está sempre à disposição, tá? E é isso, a gente aguarda vocês lá no Rio, né? Então, um beijo pra vocês, fiquem com Deus e estamos aí, tá bom? Beijão, tchau, tchau! Tem mais dúvida? Peraí. Eu vou conversar com você então no inbox, tá, Fernando? Um beijo, vou te chamar. Beijo, tchau, tchau. Sim, beleza. Pode ir marcando aqui, Marcelo, porque aí a gente vai respondendo e se for as mesmas dúvidas, as pessoas já vão esclarecendo. Combinado. Ok. Obrigada, gente. Vocês que são, assim, 1000. Coraçãozaço pra vocês. Obrigada mesmo pelo carinho. Beijão pra vocês. Tchau, tchau.